Mateus 28, versículo de número 19, eu vou ler na própria revista da Escola Bíblica, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Queridos, nós estudamos na sexta-feira sobre o batismo nas águas, e eu estava querendo trazer uma mensagem de Santa Ceia falando das duas ordenanças de Cristo à igreja. Ainda estou devendo para vocês, eu não trouxe essa mensagem ainda aqui, mas como a nossa lição ela fala da primeira ordenança, e como o nosso tempo também é um tanto resumido hoje, nós vamos nos ater a falar da primeira ordenança da igreja de Cristo à igreja. O que é o batismo nas águas para você? O que representa ou o que significa o batismo nas águas? Qual o propósito do batismo nas águas para o cristão? Como todas as doutrinas bíblicas, o batismo também não ficou isento de algumas distorções. Infelizmente, ao longo da história, o batismo nas águas e o seu propósito sofreu algumas distorções. E nós estudamos na nossa escola bíblica, que foi sexta-feira, que um padre muito conhecido na história, inclusive no nosso meio a gente cita de vez em quando Agostinho de Hipona. Ele entendeu que o batismo nas águas, ele era um sacramento. O que é um sacramento? É algo que é indispensável para a salvação do homem. Faz parte do processo da salvação. Uma outra deformidade que o batismo sofreu é que esse mesmo Senhor, ele entendeu que o batismo precisava ser também administrado às criancinhas, porque as crianças, quando elas nascem, na concepção dele, ela já nasce com a natureza pecaminosa, com a carga do pecado sobre si. Então, ela precisaria ser purificada dessa carga de pecado, e por isso elas deveriam ser submetidas ao batismo. A partir de então, a Igreja Católica e algumas igrejas de confissão protestante também administraram o batismo a crianças. E nós observamos que tanto no primeiro caso como no segundo caso é uma deformidade da doutrina bíblica. O que é a deformidade? É uma distorção, portanto é uma heresia. Porque o batismo, amados, para o crente, ele significa, na verdade, não um processo ou uma parte da salvação do crente ou da igreja, mas o batismo é uma identificação com o corpo de Cristo. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo de número 6, no versículo aí do 3 ao 7 especificamente, ele está tratando dessa identificação que é o batismo com a morte e com a ressurreição de Cristo. Ele afirma que no batismo nós participamos da morte, nós somos sepultados, e também participamos na ressurreição de Cristo. Quando nós nos emergimos da água,
simboliza que nós estamos ressurgindo uma nova criatura para uma nova vida, para uma nova modalidade de vida e conduta cristã. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo, ele também é um testemunho público da nossa confissão de fé, da nossa profissão de fé. Quando eu me submeto ao batismo nas águas, eu estou dizendo, declarando ao mundo e a todos que eu morri para o mundo e agora vivo para Cristo, sou uma nova criatura. Então o batismo é um testemunho público da minha profissão de fé, da minha nova forma de viver. O batismo nas águas também significa a imersão do crente no corpo de Cristo. Após o crente passar pelo batismo nas águas, ele é integrado ao corpo de Cristo, literalmente, e então ele passa a participar da segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Portanto, queridos, o batismo na concepção cristã, na concepção bíblica, não na minha concepção, na concepção bíblica, ele não é um sacramento, ele é uma ordenança. Por que o batismo não pode ser considerado um sacramento conforme a doutrina bíblica, queridos? Porque o batismo não é um meio para a salvação do indivíduo. Observe no texto que nós lemos, que está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, tá? Aí depois vem, depois da vírgula, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro é preciso ensinar, né? Primeiro é preciso crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Para ser batizado é preciso primeiro crer. E o que é que garante a salvação do ser humano, do cidadão? É crer em Jesus Cristo. Portanto, o batismo é uma ordenança e não um sacramento. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Glória a Deus por isso. O batismo, por que não deve ser administrado a crianças? Porque o batismo, ele é um símbolo ou um testemunho do nosso arrependimento. Ele é um testemunho que nós cremos em Cristo, nos arrependemos da velha vida, da vida mundana, da vida natural, confessamos todos os nossos pecados ao Senhor e agora estamos dispostos a viver uma nova vida ao lado de Cristo. Portanto, o batismo é para quem creu. Uma criança que não está na sua idade da razão, ela não consegue crer, ela não tem conhecimento do pecado. É tanto que a Bíblia diz, o próprio Jesus declarou que o reino do céu é das crianças. E ele ainda declara, Jorge, aquele que não se fizer como uma delas, não verá o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Portanto, uma criancinha, independente da origem religiosa, da família de onde ela veio, ela não tem pecados e, biblicamente, ela não está condenada porque não é batizada. Não, ela é inocente. Inclusive, o Senhor, ele declara que não mais julgará os inocentes com os pecadores, como foi feito no dilúvio. Portanto, a criancinha, se ela morrer sem chegar à idade da razão, ser batizada nas águas, ela não está condenada, porque não passou pelo batismo nas águas. Logo, ela não tem pecado e não tem de que se arrepender. Por isso, nós não administramos o batismo a crianças.
E eu quero falar rapidamente sobre a forma do batismo nas águas. Nós já vimos que o batismo é um símbolo, que o batismo é uma ordenança de Cristo e por isso não serve para garantir a nossa salvação ou para selar a nossa salvação, portanto, não pode ser considerado como um sacramento. Mas antes de falar da forma batismal, eu quero aqui abrir um parêntese para falar da importância do batismo. O fato de o batismo não ser um sacramento, isso não torna irrelevante, menos importante. O batismo ele precisa ser compreendido e desejado por todos aqueles que se convertem ao Senhor, que estão dispostos a viver uma nova vida cristã, uma nova vida em Cristo e andar ao lado de Cristo. É tanto que quando Filipe ganhou aquele homem, ministro daquela rainha de Candace, da Etiópia, imediatamente aquele homem, compreendendo o valor do evangelho, a importância da sua decisão, ele disse a Filipe: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: se tu crê, nada te impede. Portanto, aquele homem, imediatamente, quando ele confessou a Jesus, recebeu a oração, ele já foi batizado nas águas. Deve ser o desejo de cada cristão. Apesar de o batismo não ser uma condição indispensável para a salvação, eu quero dizer a você que o batismo ele é necessário a todo cristão, a todo aquele que confessa a Jesus como Salvador e está aguardando o arrebatamento da igreja. Por quê, pastor? Já que o batismo não salva, mas o batismo é um símbolo, o batismo é um testemunho público da nossa fé. E se eu não quero me batizar, tem alguma coisa errada. Alguns às vezes rejeitam a ideia do batismo por ignorância, por não saber o significado real do rito do batismo, e outros rejeitam a ideia do batismo porque ainda não se sente de fato convertido e liberto. E esses dois casos precisam ser sanados. Aquele que não entende a importância do batismo precisa compreender, e aquele que não se sente seguro para passar pelo batismo, com medo do compromisso, ele também não está pronto para ser arrebatado no arrebatamento da igreja. Por isso alguns afirmam que quem não é batizado não será salvo. Eu faço uma ressalva: quem não quer ser batizado não tem convicção da sua salvação, porque nós não podemos generalizar. Existem casos de pessoas que já são convertidas, estão na igreja, mas tem algum impedimento ainda, geralmente no campo civil, na questão conjugal, geralmente é o maior entrave que dificulta aí a pessoa a estar apta a receber o batismo nas águas, porque a igreja ela exige que a pessoa precisa estar ligada ao matrimônio, no matrimônio, pelo legítimo ato civil do Estado, para ela receber o batismo nas águas. Ou seja, uma pessoa que tem apenas uma convivência, esqueci o nome da convivência, que não é feita pelo casamento, eu não queria usar o termo amigável aqui, mas foi um que veio na mente, essa condição que não está ligada pelo legítimo laço do casamento civil. Então essa pessoa precisa regularizar essas questões para então estar apta a receber o batismo nas águas, mesmo tendo convicção da sua salvação, mesmo estando aguardando o arrebatamento da igreja, mas por uma questão formal da igreja, é necessário que esteja passando por isso. Pastor, mas é mera formalidade? Não, amados. Todas as formalidades da igreja pautada nas escrituras sagradas, tá? É importante que o crente
ele seja de fato casado, legitimamente casado, para não ter nada do que acusar. É necessário que façamos isso, passemos por isso. Amém? E depois a fórmula do batismo. Não vou me estender muito sobre a fórmula do batismo, mas o próprio Jesus ensinou que quando fôssemos pelo mundo e fizéssemos discípulos, e as pessoas crescem, convertessem-se a Ele, elas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! É evocada as 3 pessoas da Trindade na confissão batismal. Geralmente a gente, quando está com o candidato ali na água, claro, depois de ele ter sido discipulado, passado por várias reuniões de ensinamentos a respeito do que é o batismo e o que significa um crente converso batizado, a gente faz ali a confissão de fé antes de mergulhar o candidato nas águas. Geralmente a gente pergunta: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido, pelo nascimento virginal, vindo ao mundo e morreu para perdoar os teus pecados, para resgatar a tua vida? Geralmente o indivíduo diz: creio. A gente pergunta: você está disposto a viver a tua vida pautada na palavra de Deus, nas doutrinas bíblicas e de acordo com o regulamento da igreja em que você está inserido? Geralmente a pessoa responde sim, e aí a gente diz: pois eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente mergulha completamente a pessoa, submergindo-a na água, que Paulo explica. Este símbolo da submersão na água, ele simboliza a morte de Cristo. É como se nós morrêssemos como Cristo morreu. E quando a gente traz novamente o batizando para fora da água, ele está como que ressurgindo, como Cristo ressuscitou. Louvado seja Deus. Morremos para o mundo, simbolicamente no batismo, e vivemos para Deus. Pastor, é só na hora do batismo que nós morremos para o mundo? Não, amados. O batismo é um símbolo. Quando é que a gente morre para o mundo, pastor? Quando a gente é regenerado. E quando é que a gente é regenerado, pastor? Quando a gente confessa Jesus, recebe a oração da igreja, sendo um crente em Jesus. A Bíblia garante que a partir daquele momento não existe mais nenhuma condenação. Aleluia, porque Cristo, ele aniquila todo o pecado do pecador na hora que ele o confessa como seu Senhor e como seu Salvador. Não porque o indivíduo mereça alguma coisa, alguma graça, mas pela infinita misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho para morrer por nós no Calvário, para nos resgatar da condenação eterna e para colocar sobre nós o selo do seu Espírito Santo, o qual nós o recebemos quando nós nos convertemos a Ele, confessando publicamente como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que ficou claro, resumidamente, a questão do batismo como uma doutrina bíblica. É doutrina, nós precisamos cumprir esse rito, mas também que tenha ficado claro esses desvios, essas distorções que infelizmente a doutrina do batismo sofreu aí, principalmente ao longo do decorrer do 3º século da história da igreja. Mas nós estamos aqui não só para aprender, continuar aprendendo, mas também ensinando. É um papel da igreja, não é só do pastor. Ide por todo mundo, aleluia, e ensinai. Ensinar é pregar, é falar da doutrina, é anunciar o evangelho, é ensinar o caminho reto, quando o homem está no caminho tortuoso, no caminho da perdição. Que todos nós estejamos dispostos, amados, a viver este verdadeiro evangelho e tenhamos o maior prazer de participar desta ordenança que é o batismo nas águas.